O que vem à sua mente quando você ouve o nome de Lúcifer? Mal, destruição, coisas ruins. Se eu contar aqui para vocês que esse arquétipo, ele é muito poderoso, que ele pode te ajudar no seu autoconhecimento. Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui desse canal. Eu sou a Glécia, eu sou terapeuta holística e sou praticante de autoconhecimento. E como eu sempre falo aqui para vocês, eu gosto muito, eu amo de paixão essa ferramenta dos arquétipos. Faz mais ou menos uns 2 anos e meio, quase 3 anos que eu conheço, mas faz aí um ano que eu uso de forma consciente e eu tô conseguindo aí ter bastante resultados com essa ferramenta. Então, no vídeo de hoje eu quero contar aqui para vocês sobre lado luz e sombra desse arquétipo de Lúcifer, tá? E eu vou contar uma coisa aqui para vocês também. Eu não estou com ele ativado no momento, eu estou estudando um pouco mais sobre ele para saber aí se eu ativo ele, mas eu tô bem tentada a ativar esse arquétipo, gente, eu confesso para vocês, porque, olha, eu assisti a série de Lúcifer depois de muito tempo que ela foi lançada. Quando ela foi lançada, que foi febre, eu acabei vendo os primeiros capítulos, mas eu acabei, não sei, não ressoou comigo, não era momento, enfim, achei que fossem meus gatos aqui. Então aí eu não quis ativar, não quis assistir, na verdade, a série. E porque eu sou, gente, eu sou uma capricorniana com ascendência em aquário. Então, assim, tá indo todo mundo pra cá, pois eu vou pro lado de lá. Por quê? Porque eu sou do contra, gente. Eu simplesmente faço o contrário. Enfim. Mas eu lembro que eu assisti os primeiros capítulos e eu acabei achando meio bobo. No primeiro episódio ali, né? No primeiro episódio. Eu falo capítulo e episódio, porque como eu leio, gente, então eu acabo trocando aqui. Então vocês vão entender. Mas no primeiro episódio eu achei muito intrigante a forma como ele usa o olhar, a forma como ele instiga as pessoas a arrancar qual que é o desejo, o que elas realmente desejam, tá? Mas enfim, tô um dia aqui em casa procurando, vai falar, vou procurar uma série para assistir sozinha, porque eu tenho o costume, meu marido e eu, da gente assistir séries juntos. Eu falei, vou procurar uma série para eu assistir sozinha enquanto eu estiver aqui de boa, tá? Vi lá Lúcifer, falei, vou colocar aqui para ver. Gente, o negócio me envolveu de uma tal maneira que eu não pensava em outra coisa. Eu ia trabalhar pensando em Lúcifer, eu voltava já querendo ligar a televisão e assistir Lúcifer. É tanto que quando terminou a série, eu falei, meu Deus, o que vai ser de minha vida sem essa série? Meu Deus do céu, o que vai ser de mim? Me deu um vazio pós-série de tão envolvente que foi. Bom, e para ser bem sincera, não tem nada a ver com o que a religião prega, né? Fala sobre Lúcifer, rotulou. A história, a trama em si de Lúcifer tem muito mais a ver sobre autoconhecimento ou qualquer outra coisa, gente. Então, para quem está nessa jornada e não assistiu, ou assistiu, assista de novo, mas com esse olhar aí de autoconhecimento, que eu acredito que vai agregar muito aí na sua jornada de transformação aí, tá? Bom, vou comentar um pouco sobre a série, mas sem dar muito spoiler para quem não assistiu, baseado na história mais contada aí sobre ele. E a história que é mais difundida sobre Lúcifer, ela vem da tradição cristã, principalmente aí a partir das interpretações bíblicas. Essa narrativa é a base de tudo aí que se fala sobre ele na cultura popular, então é exatamente por isso que eu acho que a série ela veio aí me prender um pouco e eu comecei a olhar com outros olhos o arquétipo aí de Lúcifer, né? Então, assim, se você também tem algum problema, não digo problema, mas se você tem alguma crença ainda aí inconsciente, porque é o mal, não olha dessa forma rotulada que a religião, que a tradição aí cristã pregou, tá? Olha como arquétipo para enriquecer sua jornada de autoconhecimento e desmistificar também, tá? Bom, a história mais falada é essa, que ele era o anjo mais brilhante. Então, de acordo com essa história, Lúcifer era o mais belo, o mais brilhante dos anjos, um dos querubins aí de alta hierarquia, que ele era tão perfeito que a sua beleza e a sua sabedoria o tornaram aí orgulhoso. Esse orgulho ou vaidade foi no início da sua queda. Ele era o portador da luz em sua essência, mas aí aconteceu o quê? Essa luz acabou cegando ele.
Aconteceu aí a rebelião no céu, e o orgulho de Lúcifer aí se manifestou como o desejo de ser igual ou até superior a Deus. Pois é. A história conta que ele disse em seu coração que subirei, diz aqui, tá, gente, nas pesquisas que eu fiz aqui, né? Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, serei como o Altíssimo. É o que está escrito aqui, só estou falando. Mas essa ambição, ela acabou gerando uma grande rebelião. Lúcifer convenceu uma parte aí dos anjos a se juntarem em luta contra Deus. O resultado foi uma guerra celestial que veio aí a queda e a transformação. O arcanjo Miguel, leal a Deus, liderou o exército celestial contra essa rebelião aí contra Lúcifer. A batalha foi vencida por Miguel e Lúcifer e os anjos que o seguiam foram expulsos do céu para o inferno. Então é nesse ponto que Lúcifer ele deixa aí de ser o portador da luz e se transforma em Satanás, que significa adversário ou diabo. A beleza original ela é substituída por uma figura aí horrenda e sua missão passa a ser de atormentar e corromper a humanidade. Nesse ponto aqui, que conta a história, e na série, um belo dia, né, ele resolveu abandonar o inferno, sair de férias, porque estava cansado daquilo tudo, e ele saiu, simplesmente pegou as coisas dele e foi-se embora do inferno, dentro da série. E aí ele vai para Los Angeles, ele abre uma boate lá, junto com a sua seguidora fiel, digamos assim, Maisie King, e tá lá, até que acontece um crime, e aí ele procura a polícia, ele acaba conhecendo a detetive Decker e tal. E aí ele vira consultor da polícia de Los Angeles e ele começa a andar junto com a detetive Decker, solucionando os outros crimes. Dentro da trama, ele falava que punia as pessoas no inferno, e realmente na série ele conta assim que ele vinha do inferno, falava: meu nome é Lúcifer, falava o tempo todo do pai dele, e aí ele falava abertamente, tipo assim, olhavam para ele tipo, cara louco, né? Como assim? Sabe? Ele falava abertamente, tipo assim, o povo aceitava, achava que ele não batia bem da cabeça, enfim, e seguia-se aí resolvendo os crimes em Los Angeles. E o que acontece, gente? Aqui, dentro da história, que ela continua lá no Jardim do Éden, e Satanás, disfarçado de serpente, se aproxima de Eva. Outra coisa muito, muito... Todos os personagens da Bíblia praticamente apareceram lá. Apareceu Caim, apareceu Eva, apareceu Adão, apareceu Lilith, até Deus desceu para a terra aqui para vir atrás do filho dele. Enfim, gente, é uma história, ao mesmo tempo que ela é engraçada, ela é muito profunda, voltada para o autoconhecimento. Então, voltando aqui, teve o engano lá no Jardim do Éden, né, que essa conta aí foi para ele mesmo, né. E aí, a história continua lá no Jardim do Éden, que Satanás, disfarçado de serpente, se aproximou de Eva e a convenceu a desobedecer a Deus, comendo ali do fruto proibido da árvore do conhecimento. Esse ato de desobediência leva à expulsão de Adão e Eva do paraíso. E Adão também aparece na série, tá, gente? Eu não vou ficar falando muito, não, sobre o que é falado na série, porque vai que tem alguém que não assistiu, quer assistir, enfim. Então, assim, mas essa história que ficou por muito tempo, foi a única versão conhecida, mas assim, que a série, ela faz com que você veja que é de uma outra forma. Então, assim, é justamente questionar essa narrativa. Então, a série, ela mostra, mais voltada para esse lado de autoconhecimento, para quebrar esse paradigma, se a gente for observar direitinho o que a trama toda está querendo dizer. E olha, gente, dentro do observando sobre a série, sobre a trama, ele não se reconhecia mais quem ele era, porque o que acontece? Querendo ou não, ele é um ser elevado, ele não tem contato com esses sentimentos, essas emoções que a gente tem, tipo, ciúmes, medo, raiva. É tanto que na série, longe da detetive Decker,
ele não era atingido, ele não se machucava nem nada, mas quando estava perto dela, ele conseguia se mostrar quem ele era, ficar vulnerável, né? Então, perto da detetive, se alguém atirasse nele, ele sangrava, sabe? Então, eu acredito sim, tá? Que tem muito mais a ver sobre o autoconhecimento. E ele ficou perdido, ele saiu, né, daquela posição de que ele era o guardião do inferno, que o serviço dele era punir as pessoas pelo que ele fazia. E outra coisa também, gente, que eu parei para pensar. Ele só instigava os desejos da pessoa. É tanto que na série ele olha nos olhos ali, né, dentro da trama, ele olha nos olhos da pessoa e pergunta o que ela realmente deseja. E a pessoa diz o que ela deseja. Só que a pessoa não deve saber lidar com esse desejo, que ela acaba se perdendo. E dentro das cartas do tarô, se a gente for observar as ilustrações, o diabo ele não está prendendo a carta ali em si, né, a representação, a ilustração, ela não está prendendo ninguém. É a pessoa que quer permanecer ali no desejo dela. Aqui, por exemplo, eu peguei 4 decks que eu tenho aqui e 2 desses decks diferentes, mostram muito aí o que eu quero dizer. Não sei se vai dar para enxergar direitinho. Observando aqui a imagem, gente, a gente vê a ilustração mesmo aqui dele, ó, de Lúcifer. Ele tá oferecendo ali, né? Não é que ele tá oferecendo, mas ele tá mostrando o que eles querem. Ele tá com o saco de moedas ali, mostrando pro rapaz. E para a menina ele está oferecendo doce. Então, assim, se a pessoa não tiver ali uma certa cautela, ela se perde em tudo isso. Então, ele não está forçando ninguém, ele realmente só está mostrando ali, tipo, ó, o que você quer eu posso te oferecer, né? O seu maior desejo está aqui, dentro dessa ilustração aqui do Tarô Diário de uma Bruxa, tá? E eu tenho aqui outro deck, que é uma outra ilustração, que é dos Videntes da Luz. E realmente ele sempre se mostra muito bonito, né? Essa face mais bonita dele. Não é aquela face horrenda dele. O outro lado, a sombra. E dentro dessa ilustração aqui, ó, se a gente vê, ele tá com as mãos aqui, com a mão aberta. E não tem nada, de certa forma, acorrentando aqui a pessoa. Simplesmente a pessoa tá presa ali, tipo, sei lá, nos próprios desejos dela. No que ela realmente quer. Então, facilmente uma pessoa que se perde se oferecer ali o que ela realmente deseja. Compreende? Então, eu não vejo dessa forma aí tão horrenda que foi descrita. Eu já tô vendo até Lúcifer com outros olhos, o arquétipo, gente. Dentro dessa outra ilustração já tem correntes aqui, mas a gente vê que não tem nada preso, né? Não tá forçando ninguém a ficar no lugar nenhum. As próprias pessoas se acorrentaram nos seus, sei lá, nos seus próprios desejos, nos seus próprios medos. Enfim. E esse outro deck aqui, esse aqui, gente, eu não sei o nome dele, eu comprei na Shopee, importado, mas parece um deck nórdico. Lembra muito o povo lá dos vikings. E esse aqui, ó, esse aqui, ele só tá, realmente não tem ninguém acorrentado, ninguém preso, mas tá aqui o elemento fogo, que representa desejo, e ele usando aqui uma máscara, não mostrando aí sua verdadeira face, tá? Bom, mas dentro lá da série, gente, é realmente isso. Ele só induz a pessoa ali, ele mostra, oferece o que a pessoa mais deseja, e a própria pessoa se perde nos desejos dela. Só que, porém, com a detetive Decker, isso não acontecia, porque ela não era corrompida por esses desejos. Era uma pessoa de um coração ali puro realmente. Que ela não se corrompia com nada disso. E ele achava muito estranho, tipo, como assim? Você é ele falava realmente assim pra Decker. Você é uma das escolhidas do meu pai? E ela ficava sem entender, tipo, ela tá falando que o pai dele é Deus e ela achava que ele era meio louco da cabeça, assim, entendeu? Mas assistam a série, gente, vocês vão gostar muito. Ele conhece uma terapeuta, a doutora Linda, e ele começa a fazer terapia, questionar o que ele está sentindo, tentando entender quem ele é.
Enfim, gente, tem muito mais a ver sobre autoconhecimento do que qualquer outra coisa. Não vou contar o que que acontece no final, vocês assistam lá. Se vocês gostarem, vocês me contem aqui o que que vocês acharam. Se vocês acham também que é mais voltada aí para o autoconhecimento. Mas vamos abordar agora aqui, lado luz e sombra, para esse vídeo não ficar muito longo, porque eu começo a falar, eu não paro mais. Então vamos lá. O lado luz de Lúcifer, que ele é o portador da luz. Eu tô usando esse microfone, gente, porque eu comprei 2 desses lapela sem fio. A entrada era para iPhone, eu não tenho iPhone. O outro, eu tenho que baixar um aplicativo para poder fazer ele funcionar. Ele só funciona com áudio no WhatsApp. Na câmera, assim, direto, ele não funciona. Então, tô tendo que usar esse aqui mesmo. Então, enfim, gente, preste atenção na mensagem. Enfim, vamos lá, lado luz. O nome, eu leio aqui, gente, porque vocês sabem, né? Lendo aqui eu já me perco, imagina sem. Vamos lá, o nome de Lúcifer em latim significa portador da luz. O arquétipo de Lúcifer representa a inteligência e o conhecimento. Se a gente não tomar cuidado, a gente é corrompido por isso. É a força que nos move a questionar tudo o que nos foi ensinado e não aceitar as verdades prontas. É a busca por entender as coisas por nós mesmos, compreende? Um dia eu me rebelei. Um dia eu conto essa história aqui pra vocês, mas senão o vídeo vai ficar muito longo. Ele é o que nos dá o brilho pessoal de ser quem a gente é a coragem e de sermos únicos. Então, de nos destacarmos, de não termos medo de ser quem a gente é. Ele também tem a ver com a liberdade de lutar por nosso próprio caminho, mesmo que seja contra o que a maioria das pessoas pensa. E geralmente é assim, né? Quando a gente segue um caminho diferente, sai do efeito manada, a gente é vista como louca. E eu tô seguindo a passos largos para isso, porque eu tô seguindo uma outra linha de raciocínio, eu tô questionando tudo, enfim. Quando eu ativar esse arquétipo, haverá mais sinais, gente. O lado sombra de Lúcifer é o que acontece. É o ego que destrói. Isso acontece quando ele vira sombra, né? Agora a gente precisa falar um pouco mais sobre isso. Porque a luz ela pode se tornar aí a escuridão se a gente não tiver um certo cuidado. A sombra de Lúcifer surge quando a inteligência e o brilho viram arrogância. É quando a gente se sente aí superior aos outros e acha que sabe de tudo. Então, provavelmente, essa foi a questão da queda dele, né? Mas, é assim. O lado negativo nesse estado é que esse arquétipo leva aí ao isolamento por excesso de orgulho, a gente para de ouvir, de aprender, de se conectar de verdade com as pessoas, porque o conhecimento também chega para a gente através de pessoas, né? Dessas trocas que são muito importantes. E o pior é que essa energia pode se tornar aí muito destrutiva, com a necessidade de derrubar tudo o que existe para construir algo novo, sem se preocupar com o que está no caminho. Então tem que tomar um pouco de cuidado também, tá, gente? Mas então, gente, por que que ele virou aí o símbolo do mal? Acontece que houve essa fofoca que se espalhou por aí que Lúcifer, por ser um ser tão brilhante e orgulhoso, desafiou aí o poder estabelecido e foi expulso do paraíso. Então essa história aí virou a base para a imagem dele como diabo. Mas vamos parar para pensar um pouco aqui, gente. O que aconteceria com uma figura que questiona poder? A verdade é que essa energia de Lúcifer é a busca pela própria luz e de questionar as regras. Sempre foi visto aí como uma ameaça, então por isso a história dele foi contada de um jeito que nos assusta, para que a gente nunca se atreva a questionar e nem a se destacar demais, compreende? Eu penso dessa maneira. Mas assim, o que foi espalhado por aí, que Lúcifer ele é o diabo, a representação do mal, essa visão religiosa, moralista, foi criada para afastar as pessoas da energia de questionar e da busca pelo próprio conhecimento, para a gente formar a nossa própria opinião, compreende? Até os dias de hoje, infelizmente, se tem uma pessoa que
tem aí esse lado mais de persuadir, de certa forma. Se eu falei errado, vocês me desculpem, que tem algumas palavras que não saem. Tem gente que tem essa facilidade de induzir a pessoa, de induzir, de ter uma lábia ali que a pessoa fica presa naquela conversa, vira verdade. Então, de certa forma, tem que tomar cuidado. Mas enfim, gente, o mito original fala sobre um ser que era a personificação da luz e do conhecimento, mas que aí, por orgulho, ele acabou se rebelando. E essa fofoca se tornou aí a história oficial do portador da luz, virou o senhor aí da escuridão. Isso aconteceu porque o poder de questionar as regras estabelecidas, que é a essência de Lúcifer. Ele era uma ameaça para o que já estava imposto. Então ele foi meio que um rebelde aí, né, gente, da história toda. Então o que a gente aprende com o arquétipo de Lúcifer? Que ele não é um ser aí abominável, né? Ele nos ensina sobre o poder aí do autoconhecimento, sobre como a nossa luz pode brilhar e nos tornar aí únicas, mas também nos alerta sobre o perigo, né, do ego e da arrogância. E aqui, gente, você já tinha parado para poder pensar no arquétipo de Lúcifer dessa forma? Porque eu só parei para pensar de certa forma quando eu fui assistir a série. Até então, não que eu responsabilizava uma história para justificar os meus erros, né? Há muitos anos atrás, antes de expandir a minha consciência, se eu fizesse, desculpa a palavra, uma cagada, eu falava, isso é o diabo, gente, meu Deus, é o diabo que tá tentando me impedir. Mentira, gente, mentira, era eu mesmo, é para não justificar que eu errei, é para justificar, gente, eu errei, não quero admitir isso, então vou culpar, procurar alguma coisa para... Não, gente, então agora não, já consigo ver ele com outros olhos, já me desmistifiquei disso, inclusive gostei muito da série, gente, tô falando sempre dessa série aqui. E vamos lá. Qual foi sua experiência com a série, se você assistiu? Se você assistiu, me conta aqui que eu quero muito poder saber também. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você pensa dessa forma, se você não pensa. Deixa a sua opinião com cuidado, tá, gente? Inclusive, eu fiz um vídeo aqui falando que os arquétipos é pecado. Teve um ser que eu não sei o que acontece, que eu já coloco lá, que é arquétipos. Vou colocar espiritualidade livre aqui, que é para espantar esse pessoal aí que não está com a consciência muito expandida. Não quero saber de gente que é bitolada com religião. Aqui não, todo mundo tem espaço para poder falar. Fiquem à vontade, mas sem comentários ofensivos. Sabe, isso não é legal. Aqui é uma comunidade para a gente interagir, para a gente trocar as nossas opiniões, trocar as nossas ideias, mas não me venha com bitolagem aqui, né, a pessoa bitolar no assunto. A pessoa pegou e comentou que eu não sabia como que é, você não sabe o que está falando, você não sabe como é o mundo espiritual, como se a pessoa fosse um expert no negócio. Quem que vai saber a fundo como que é realmente o espiritual, gente? É uma incógnita, um negócio, enfim. Mas enfim, deixa a sua opinião aqui sobre o que você achou, se você assistiu. Se você não assistiu, assista, que eu acredito que vai contribuir aí para o seu autoconhecimento, tá? Não esqueça de deixar seu like, curte o vídeo. Se você gostou que eu trouxe essas informações sobre esse arquétipo aí de Lúcifer, se inscreva no canal se você não é inscrita, vai ajudar o canal. E se vocês gostam dos vídeos aí, vão comentando para eu poder saber, para eu poder trazer mais. Não estou com ele ativo, mas eu vou ativar muito em breve e eu tendo as experiências eu venho contar aqui para vocês. E a gente se vê então nos próximos vídeos e tchau!